Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é o professor Breno Machado, tá? De História do Colégio Mosaico. Hoje vamos trabalhar o seguinte assunto: povos mesopotâmicos. Mas onde você vai encontrar e acompanhar todo esse assunto? Isso, lá na página 276 do módulo 2, tá? Hoje vamos trabalhar o seguinte assunto: povos mesopotâmicos. Mas calma, preste bem atenção. Antes de trabalhar esse assunto, precisamos voltar e relembrar um assunto anterior. Que assunto é esse? É o surgimento da humanidade. Lá no surgimento da humanidade, você trabalhou duas teorias. Que teorias são essas? É o criacionismo, base religiosa, que o homem surgiu a partir de Adão e Eva, e a base do evolucionismo, que é a base científica, que qual o homem surgiu da evolução dos primatas. Só que, claro, segundo a história e a ciência, o fóssil mais antigo encontrado no planeta Terra se encontra em qual continente? Isso, lá no continente africano. A partir daí você viu a reprodução, tá? Que eles acabaram se deslocando, sendo nômades, tá? Eles acabaram se deslocando para outra região. A partir disso, você viu que ele se deslocou para a Europa, da Europa ele se reproduziu e se deslocou para a Ásia, da Ásia ele se reproduziu e se deslocou para a Oceania. Depois da Oceania, ele se reproduziu e se deslocou para qual continente? Isso, para o continente americano. Só que, é claro, você vai ter várias hipóteses e teorias de como ele chegou na América. A teoria mais aceita, segundo a ciência e a história, é o congelamento do Estreito de Bering, que ele consegue justamente através do bipedalismo, né, que era usando aí suas pernas, locomover e chegar na América, tá? Isso aí é a teoria mais aceita segundo a história. Fica claro, você viu que eles acabaram povoando vários continentes e se reproduziram. A partir daí, tu vai ter uma divisão na história, que é o período paleolítico e período neolítico. No período paleolítico, que é o primeiro, você vai trabalhar que ele era o quê? Que ele era nômade, ele procurava os seus alimentos, ele era caçador e coletor. No período neolítico, ele não é mais nômade, tá? Ele vai ser agora sedentário. Ele não vai mais caçar, ele não vai mais fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai plantar. Ele vai plantar legumes, frutas, os seus próprios alimentos. Ele também vai criar, tá? Os seus próprios animais, ovelhas, vacas, bois. A partir disso, tu vai ter o quê? O surgimento das grandes civilizações, porque a partir disso, tu vai ter povos que vão habitar margem de rios. A partir disso, tu vai ter o surgimento de pessoas, de aumento de população. E aí vai surgir os grandes povos, as grandes civilizações. No caso, aqui a primeira civilização que está trabalhando são os povos mesopotâmicos. Onde é que fica essa civilização? Onde foi que ela surgiu? Ela surgiu lá no Oriente Médio, tá? E aí tu vai ter dois rios importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios serão muito importantes, porque eles serão férteis. A partir daí, tu vai ter vários povos que vão disputar essa região aqui por domínio, porque ela era fértil, tá? O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios são esses? Rio Tigre e rio Eufrates, tá? E aí que povos são esses que vão disputar essa região? São vários, né? Tu vai ter os sumérios, tu vai ter os acádios, tu vai ter os amoritas, que vão dar origem aos babilônios, tu vai ter os cassitas, tu vai ter os assírios e caldeus. É claro, ao mesmo tempo, isso aqui não, tá? Cada povo aqui vai assumir aquela região em determinado período, tá? Só que, é claro, tu vai ter uma sociedade que vai habitar aquela região. E aí tu vai ter o rei. Esse rei, ele vai ser o grande responsável por ter domínio sobre a região. Ele vai ser chefe militar, ele vai ser chefe religioso, ele vai ser chefe político. Só que, é claro, abaixo dele tu tinha os nobres, que eram os familiares, que eram sustentados por essas classes aqui, através da arrecadação de impostos, tá? Tu tinha aqui os sacerdotes, que eram pessoas responsáveis pela religião. Tu tinha os chefes militares, que eram responsáveis pela proteção do território. Tu tinha aqui, ó, os fiscais, responsáveis pela arrecadação de imposto, que era para sustentar essas outras duas classes sociais. Tu tinha aqui os comerciantes, tá? Que também eram responsáveis por fazer o pagamento e troca de produtos, que era para justamente gerar o comércio. Tu tinha aqui os escribas, pessoas importantes para o quê? Para a escrita da época, porque nem todo mundo trabalhavam com a escrita, mas os escribas sim, eram pessoas treinadas para trabalhar com a escrita, tá? E tu vai ter aqui, ó, a última classe, a maior classe, que eram os camponeses, que trabalhavam com a produção, tá? Tu vai ter os soldados, que vão trabalhar para os chefes militares, e tu vai ter os artesãos, que vão produzir artefatos, tu vai ter os escravos. Esses escravos podem ser escravos de guerra, tá? Não tinha distinção de raça.
A economia também era muito importante. Na economia na época, tu tinha a agricultura e a pecuária. A agricultura você planta. Planta o quê? Planta arroz, planta legumes, frutas, tá? Planta trigo, tá? Aqui na pecuária você vai ter a criação de animais, que é a criação de ovelhas, vacas, bois, tá? Que eram importantes para a sobrevivência desse povo. Tu vai ter os canais de irrigação. Canais de irrigação era uma inovação que eles criaram na época. Lembra dos dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates? Pois é, eles ficavam muitas vezes distantes do local onde as pessoas moravam. O que eles fizeram? Já que não tinha cano na época, eles fizeram os canais. Eles abriram canais na terra para que quando o rio enchesse, essa água adentrava e aí chegava próximo aonde eles queriam. E muitas vezes ficava próxima da casa e também local de plantação. Porque, claro, toda essa produção que era gerada, né, pela agricultura e pela pecuária, gerava o que? Um comércio, que era o comércio de troca de produtos. Não existia dinheiro na época, tá? A religião também era bastante interessante. Muitas vezes eles eram politeístas, eles acreditavam que em vários deuses. E esses deuses eram o quê? Deuses na natureza, que muitas vezes eles oravam e rezavam para que eles pudessem ter uma boa colheita, uma boa produção. A partir disso, tu tinha aqui um grande monumento, tá? A grande arquitetura que era o quê? A zigurate. A zigurate era o templo sagrado para o quê? Para a religião na Mesopotâmia. Além disso, você vai ter o tipo de escrita. O tipo de escrita lá é escrita cuneiforme, que é responsável, quem ficava responsável pela escrita? Isso, os escribas, tá? Pessoas treinadas. Só que essa escrita ela é responsável pela registro da produção, administração, tá? E também das leis. As leis eram importantes na época, mas é claro, as leis a partir disso, porque você tem uma civilização, você tem uma sociedade. Essa sociedade precisa obedecer regras, precisa ter línguas, precisa ter comércio. E tudo isso você está vendo aqui na Mesopotâmia. Você não tem isso na sua sociedade? Pois é, surgiu a partir dessas grandes civilizações. Só que é claro, a partir do momento que os babilônios eles assumem o poder na época, tá? Tu vai ter um rei que se chama Hammurabi. Hammurabi ele vai criar uma lei muito interessante, tá? Porque era de regras, tá? Que era para punir pessoas que justamente houvesse fazer um roubo, né? Nessa época as pessoas poderiam cometer um roubo e aí ele poderia, vamos dizer assim, cumprir com a lei. Vamos dizer assim, ele foi contra a lei, ele descumpriu as regras, ele tem que ser punido. E aí ele criou a lei de Talião. Essa lei de Talião era perversa, porque era olho por olho, dente por dente. Aqui, ó, onde ficava registrado todas as leis da lei de Talião. Ela era perversa porque muitas vezes esse meliante que cometesse esse crime, alguém que cometesse um crime, ele poderia assim, fazer um furto. Só que é claro, como ele ia pagar, ele poderia ser preso? Poderia. Mas lá, como era tão perverso, muitas vezes poderia ser arrancada a sua mão e a sua orelha. Você viu, a partir disso aqui, todo o assunto que você vai ver no livro. Não somente no livro, você pode também acompanhar naquela folha impressa que você recebeu do